Gente, vamos ver um resumo, Alex, desse caso da Mariana Ferrer, gente. Só a gente atualizando. Mariana Ferrer, em 2018, ela estava numa festa. Num clube, normal, uma boate. E estava lá, de boa, se divertindo. Né? Aí, de repente, sabe-se Deus por quê, esse rapaz, o André Camargo Aranha, e tem um vídeo mostrando ele subindo com a menina e tudo mais. Escada, que leva ela para um camarote. Para um camarote. Ela era, na época, virgem. Exatamente. E ele a estuprou. É isso. Até aí já é terrível, porque tem até o vídeo, não dá nem para ele falar que não foi ele. O vídeo que mostra ele subindo com a menina. Exatamente. Menina virgem, qualquer médico consegue confirmar se a pessoa era virgem e se não é mais virgem. Não é uma coisa tão difícil assim. Até aí, tudo é terrível. Agora, mais terrível a gente vê a posição da nossa justiça no momento de analisar um problema sério como esse. Sim. E da forma que ela foi tratada, né, não, Kátia? isso Na então, audiência, eu vou te né? falar, isso é a coisa mais podre. E aí depois eu vou fazer, eu particularmente, questão de dar o nome de todos esses desgraçados, porque assim, se você for contratar um advogado, eu acho bom você escolher bem que advogado você vai contratar também, porque eu, Kátia, não contrato gente que tem uma atitude como essa criatura tem. Olha o trecho lá que você falou. Olha lá, boate, ele tá subindo com ela. Subindo com ela ali atrás. Olha lá, você vai ver. Fizemos um vídeo com resumão dessa história com o Douglas Santucci. Vamos ver? Olha lá, rodou. Imagens divulgadas pelo site Intercept Brasil mostram o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defende o empresário André Camargo Aranha, fazendo ataques à vítima Mariana Ferrer durante a audiência. Peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vítima. O juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, faz poucas intervenções durante a fala do advogado. Nesta terça, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, afirmou que as cenas da audiência são estarrecedoras e que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, e cobrou apuração sobre a conduta dos agentes envolvidos no julgamento. A promotora de eventos Mariana Ferrer acusa o empresário André Aranha de estupro durante uma festa em um clube de Florianópolis em 2018. Ela disse acreditar ter sido drogada, pois não se lembra do que aconteceu quando foi levada pelo agressor por uma escada até um camarim restrito. O promotor responsável pelo caso argumentou que André Aranha não tinha como saber, durante o ato sexual, que Mariana não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. O juiz aceitou a argumentação e o empresário foi absolvido. A defesa de Mariana afirmou que vai recorrer da decisão. É tanta parte para a gente começar, né? Vamos pela primeira parte. Foi comprovado, ela apresentou provas que tinha sêmen dele no vestido, nas roupas íntimas dela. Então, se teve essa comprovação, e a gente tem o vídeo, teve a relação. Não dá nem pra gente analisar, será que? Agora, dizer que o raio do André de Camargo Aranha, ele não tinha como ver se ela estava afim ou não estava afim de ter uma relação sexual... Então, se ele não tem o juízo normal de perceber algo tão assim absurdamente nítido, ele tem algum problema muito sério. Que devia ser condenado e ficar no hospital psiquiátrico, porque ele tem que ser maluco para não ver um negócio desse. Não consegue identificar o básico, né? E outra, e se ela não lembra absolutamente de nada, ele está querendo dizer o quê? Porque o advogado falou... E, gente, eu vou te dizer, eu fico tão assim... É desiludida, é de saco cheio, não dá nem pra falar espacovada, essa hora é saco cheio mesmo. Da gente ainda ouvir um negócio desse, de um advogado dizendo que ele não pode imaginar que um filho dele teria qualquer coisa com uma moça como ela. Que ela foi demitida do café e ela tá devendo 7 meses de aluguel e que ela tá querendo ganhar seguidores. Sim, ele fala mais, diz que ela tem fotos sensuais, que ela posta isso.
E é um advogado. Então, eu vou te falar uma coisa. Que seja uma prostituta, pra gente ir pros extremos absurdos. Uma prostituta que ela é paga pra fazer sexo. Sim. Se a prostituta, na hora que tá na cama com o cara, fala assim, olha, eu desisti, eu não quero mais, se ele tentar estupro. Pra esse tiozinho aí, esse seu Cláudio Gastão da Rosa Filho entender, se ele, seu doutor Cláudio, resolver ter uma relação sexual com a esposa dele, e a esposa dele falar, não, Cláudio, hoje eu não quero, e ele insistir em fazer sexo, é estupro, mesmo que seja esposa do doutor Cláudio. Você, mulher que está assistindo a gente, seu marido quiser ter uma relação sexual com você, você falar, eu não quero, e ele tentar e ter relação com você à força, sem o seu consentimento, é estupro. Você pode estar andando pelada, você está pelada em qualquer lugar, o cara transou com você, é estupro sem você consentir. Tô certo ou tô errado, doutor? Doutora? Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Correção, é que eu não sou doutora, eu sou bacharel em Direito. Minha área de estudo é violência de gênero. Bom, Sim, está mas totalmente... assim, resumindo, tá certo, tá correto ou não tá correto isso? Está totalmente errado, né? Precisa sempre do consentimento para ter relações sexuais, né? Como você disse, esse cara deve ter algum problema mental para não identificar a possibilidade da pessoa querer ou não uma relação com ele, né? É uma coisa assustadora que seja argumentado, né? Essa capacidade da vítima de ter consentido ou não, né? Independente do estado, se estava embriagado ou não, se você é mulher ou não, você está sofrendo uma violência sexual quando você não consente. Agora, e no caso do advogado, tudo que ele disse da Mariana Ferrer, eu, no lugar dela, processaria ele também. Processaria o tal do André de Camargo Aranha por estupro e processaria o advogado também, porque o que ele disse, gente, é inaceitável. Não dá para as pessoas passarem assim impune pelo que dizem. Quer ver? Vamos ouvir o trecho do que esse doutor Cláudio disse. Quer ver? Olha lá. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi Qual é manipulada? a folha, doutor, dessa aí? Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Ô, Mariana, você não vai dar, tá? Tem uma filha do teu nível. Graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vida. Não, veja só, os absurdos que o doutor Cláudio diz, que já é inaceitável, aí entra... Porque, peraí, vamos lembrar, a Mariana Ferrer entrou com um processo contra o André de Camargo Aranha por estupro. Aí o doutor Cláudio Gastão de Rosa, advogado do tal do André, fala esse monte, põe a foto desse advogado pra mim, por favor. Fala esse monte de absurdo pra ela, aí o juiz intervém. Aí penso eu, agora, esse é o tal do doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho. Advogado do André. Você, filha dele ou filho dele... Olha, meus sentimentos, viu? Sabe por quê? Porque vocês foram citados de uma forma tão pejorativa. Quando a gente esperava que pelo menos o doutor Cláudio ficasse quieto, sem dar uma declaração tão absurda e incabível dessa. Inacreditável. Né? Aí você vê o juiz, que é o doutor Hudson Marcos, fala assim, ele está intervindo. Você fala, agora, aí ele diz o quê? É, a questão de alegação. É, alegação, Muito né, blasé, doutor né? Cláudio? Gente, ele estava dormindo? Ele não estava prestando atenção no raio da audiência? Mas a sua pergunta, quem quer saber isso também, é o Conselho Nacional de Justiça, que vai entrar contra o juiz pelo tipo de comportamento inadequado que ele teve da audiência e permitiu um advogado falar um desaforo dessa pra menina que é vítima. Não, parece que ele estava, gente, brisando. Sim. Sei lá, tomando um café. Falar, deixa esses caras resolver aí. Porque, gente, não fazia sentido o que ele estava dizendo. Não, e mesmo que se
fosse o culpado ali no lugar, um juiz, um advogado não podem fazer isso E numa o audiência. juiz, ele não tem que proteger, ele não tá lá para organizar a história. Organizar aquele jeito pálido, né? Isso é gente, pelo alegação, amor de a menina Deus. sendo humilhada. Nós vamos continuar falando lá com a doutora, mas o que as pessoas estão falando aí, Alex? Olha, Kátia, a maioria das pessoas estão revoltadas aqui, mas também, com né? certeza, Jesus. né? Esse assunto é o fim da picada, gente, inadmissível, disse o Gilson. A Monique Lemos disse, justiça sem noção. Também tem aqui o Vanderlei Albuquerque, a justiça do Brasil só serve para quem tem dinheiro. Que não, né? As pessoas aqui, muita gente concordando com ele. Outra pessoa, Raquel, aqui falou, é porque ela é pobre, o cara é rico. Também aqui, eu vi essa... cadê? Opa... Peraí que pagou aqui, são muitas mensagens chegando aqui no nosso youtube.com/melhor da tarde. É um absurdo, isso não vai ficar assim, principalmente porque foi parar na mídia, a Rosa diz isso, porque talvez se esse assunto não tivesse viralizado, saísse na mídia, não teria tanto... Não, e essa é uma grande verdade. Quem foi que falou isso? A Rosa Fadel. Rosa, você tem total razão. Sabe por quê? Eu fico aqui imaginando quantas foram as mulheres, as pessoas de uma forma geral, que foram, eu acho que intimidadas, foram acabadas, esculhambadas pelo nosso sistema judiciário e que não veio à tona o caso da pessoa. E a gente está falando de um país, Kátia, que 180 mil mulheres são estupradas por dia. E nessas condições mas a gente fala muitas vezes desses índices terríveis entre mulheres. Mas existem homens que são estuprados também. É uma violência, sim. Por outros homens. Então, gente, violência é violência. Sim. E aqui a gente tem um caso terrível da Mariana Ferrer, e se fosse um já seria terrível, mas a gente sabe que tem outros milhares que acontecem desse mesmo jeito e que a partir de agora, depois que esse caso dela vazou para todo mundo, aí vai aparecer uma centena ou milhares de casos iguais e que as pessoas não sabem nem a quem recorrer. Não, imagina a situação dessa menina que já estava abalada pela violência. Eu vou te falar, eu posso pagar os meus pecados na próxima encarnação, porque eu acredito nisso. Mas se eu tivesse um familiar igual esse doutor Cláudio, esse doutor Hudson, eu vou lhe falar, eu mudava de nome, eu mudava de cidade para ninguém saber que essas desgraças eram meus parentes. Muito feio. Porque, gente, é uma coisa tão desumana. Como que esse doutor Cláudio fala o que falou da Mariana Ferrer, fala que ainda, graças a Deus, que eu não tenho uma filha como você, eu não queria que meu filho se envolvesse com alguém como você, falando que a menina fingiu que foi estuprada para ganhar seguidor. Gente, pelo amor de Deus, aí vai o juiz, doutor Hudson, que devia, no mínimo, falar, doutor, o senhor, por favor, calado já. Pelo menos nos filmes a gente vê isso, né? Doutor, por favor, o senhor pode voltar ao seu normal, não é esse termo que eles usam? Você, por favor, pode se comedir as suas palavras, que eu não aceito esse tipo de coisa no meu tribunal? Não, ele entra com um negócio, uma frase que eu nem memorizei, que não tinha patavinas nada a ver com o assunto. Isso é alegação. É alegação. Alegação de quê, criatura? Você estava participando do negócio? Não, parece que estava ali dormindo, né? Parece que estava assistindo, parecia que estava olhando na tela e estava assistindo televisão. É inacreditável. Gente, ó. O papel do advogado quanto do juiz. A Amanda Vitorino, que é jurista, ela vai responder pra gente o seguinte. Amanda, existe esse tal de estupro culposo quando não há a intenção de estuprar? Ou seja, um pênis que não faz parte de um corpo e o pênis sai andando com vida própria e o pênis decide onde ele vai. Hoje eu vou, aí o pênis tá parado assim, eu vou lá. Ai, gente. Gente, sejam bem-vindos. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tô indignada desde ontem quando eu vi esse assunto. Tô falando do assunto da Mariana Ferrer, aquela menina blogueira de 23 anos que na época que tinha 21 era virgem e mesmo que não fosse virgem, gente, essa é uma outra questão. Mesmo que não fosse virgem, ela foi estuprada pelo André de Camargo Aranha, onde a justiça, o advogado dela, mostrou provas que tinha sêmen dele nas roupas dela. Esse vídeo mostra ela subindo com ele pro camarim na boate, Sul, né? Santa Catarina. E segundo ela não lembra de nada, ela teria sido drogada ou dopada, né? Aquela coisa que a gente conhece aí. Pra, enfim, ele conseguir fazer o que queria. Ao invés de ele provar, não, eu não droguei, qualquer coisa, não, o que o advogado dele alegou? Que ela tá fazendo isso para aparecer. Sim. Quer ver? Vamos passar de novo aquele vídeo onde o doutor Cláudio, advogado do André,
Ele fala um monte de absurdo e você manda no nosso canal do YouTube o que você acha de tudo que o doutor Cláudio vai dizer. E emendando aí, o juiz doutor Hudson, que entra com um comentário que parecia que estava assistindo um outro filme e não estava vendo o que estava acontecendo. Olha lá. Essa foto aqui foi manipulada, sim? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Tem uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vida. Gente, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, eu vou até ver como eu vou falar isso, porque eu vou me empolgando e sair falando o que eu acho mesmo, e às vezes a gente tem que editar. Parece que esse doutor Cláudio, desculpe o termo, é advogado de porta de cadeia. Parece. Porque o linguajar dele é uma coisa surreal. Chulo, baixo, Chulo, sujo. Primeiro, o que ele fala para Mariana Ferrer, até que você é bonita. Primeiro, quem é ele na fila do pão? Ele é um advogado, ele tá lá para falar de outras coisas. Sim. Porque ainda bem que minha filha não é como você. Deus queira que meu filho não encontre ninguém que nem você. Toma sua linha, toma vergonha na cara. Gastou tanto dinheiro para estudar, para quê? Para não servir de nada? Educação zero, né? Educação? Consenso. Não, eu vou te dizer. Aí vem o doutor Hudson na metade e fala, doutor, essa alegação. O que essa frase tem a ver? Não entendo, não, mas eu acho que nem ele sabe o que ele estava falando. Ele estava assistindo tinha uma televisão, parecia que estava olhando pro monitor. Devia ter uma televisão, devia estar assistindo o professor Aloprado. Só pode ser um juiz, Cátia. Gente, juiz. Surreal, desculpa. E a vítima que está embaixo, a Mariana, sendo humilhada mais uma vez, sendo esculhambada, questionada do que só ela sabe e a justiça prova. Chamou indiretamente a Mariana, o doutor Cláudio fez isso, de prostituta, meio que dizendo que ela está querendo ganhar seguidores, oportunista. Agora, mesmo, foi o que eu disse, mesmo a prostituta, se ela não quer ter relações sexuais com a pessoa e a pessoa força, é estupro. Exatamente. E foi justamente isso que eu deixei no ar com a Amanda Vitorino, que é jurista. Amanda, mesmo que fosse uma prostituta, se ela dissesse, eu não quero ter relações sexuais, não é estupro? É estupro. Os crimes sexuais estão previstos no artigo 213 e a discussão em torno, da decisão era se ela estava consciente ou não por questão de embriaguez. Bom, aí nós teríamos uma desclassificação do crime, que passaria a ser o estupro simples e não mais o de estupro de vulnerável, mas permaneceria sendo o crime de estupro. Então. Exatamente. Agora, se é de vulnerável, se não é de vulnerável, mas se ele manteve uma relação sexual sem um consentimento, e aí, se eu estiver errada, Amanda, me corrija, por favor. Durante o exame que é feito no IML, quando a pessoa é estuprada, dá para ver se foi consensual ou não, se teve lubrificação ou não teve. Então, quer dizer, se ela levou todas as provas como levou para o tribunal, não caberia nem eles questionarem a acusação de estupro, caberia? Não caberia, assim, eu acho que o grande erro está nisso, porque o juiz absolveu em vez de desclassificar o crime, que é deixar de ser a tipificação do artigo 217 e mudar para o 213, que seria o estupro simples. E vou lhe falar, Amanda, pelo menos do meu ponto de vista, o juiz Dr. Hudson parece que estava olhando para a tela, mas estava assistindo no lado paralelo o professor Aloprado, vovózona, qualquer coisa. Porque o que ele falou, aquela frase não tinha o menor cabimento no meio de tudo que o Dr. Cláudio tinha dito, né? O que a gente vê ali é um dos motivos porque 75% das mulheres não fazem a denúncia do crime sexual por conta dessa violência institucional que ela sofre, O advogado cometeu uma infração ética, O Código de Ética da OAB prevê que a conduta do advogado seja de urbanidade,
Ou seja, independente da parte, sempre deve se manter o respeito e manter uma conduta zelosa, né? Se ater aos fatos, não podem trazer argumentos que não estão relacionados ao processo, que foi o que a gente percebe, né? O advogado que está fazendo o tempo inteiro, né? E aí a gente vê também dois outros problemas, né? Que é a omissão do juiz e do promotor. O juiz ali, ele não faz, ele simplesmente faz a questão de alegação aos fatos. Não, ali eles estão ferindo a dignidade e a honra da Mariana, e nesse momento, tanto o promotor quanto o juiz deveria intervir e falar: doutor, isso não tem relação aos fatos, respeite a vítima, né? E a gente vê essa vítima sofrendo uma nova violência.